Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado à Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje é mais um vídeo que a gente vai falar sobre livros cristãos. E o livro escolhido de hoje é Confissões de Agostinho. É um livro super clássico, é um livro onde a gente vai estudar a vida de Agostinho, um livro autobiográfico, como ele mesmo conta aqui, né? E isso para mim foi um ponto forte da obra, porque a gente estudar alguém sobre os olhos de outra pessoa é uma coisa, mas a gente estudar a vida de alguém sobre os olhos dela mesma, sobre aquilo que ela passou, é outra. Então, essas obras autobiográficas, elas merecem muita nossa atenção, porque aqui Agostinho, ele não vai camuflar aquilo que ele fez, ele vai falar sobre a vida dele, sobre os pecados dele, vai fazer várias orações a Deus e ele vai deixar registradas aqui nesse livro. E nessa época não era muito comum fazer livros autobiográficos. Então ele inaugura esse gênero autobiográfico com esse livro aqui, Confissões. É claro que a gente já via vários livros autobiográficos dentro da própria Bíblia, né? A gente vê várias pessoas que escreveram sobre a própria história, né? Sobre aquilo que elas passaram, né? Neemias, a gente vê isso, e várias outras pessoas. Mas a gente vê aqui, no caso de Confissões, a conversão de um homem, né? Como a vida de pecado dele era muito triste e como ele se converte ao Senhor. Agostinho, ele nasce na cidade de Cartago, né? Ao contrário do que muita gente pensa que foi em Hipona, não. A cidade de Hipona foi onde ele se tornou bispo, né? E ele é conhecido nessa cidade, mas ele nasceu em Cartago. Ou seja, ele é africano, né? Ele era africano. Então a gente percebe já diferenciais de Agostinho. A gente vê também que Agostinho, ele é um homem que permanece com legado até os dias de hoje, porque ele foi um teólogo e filósofo cristão, que ele defendeu a fé de heresias, como o maniqueísmo, e a gente vê também como que ele é um filósofo que a gente pode ver as obras dele até o dia de hoje, né? Esse livro mesmo mostra muito isso. É um livro que ele é mais denso, né? Uma literatura que ela é mais densa. Eu escolhi essa versão aqui, gostei muito dela, da editora Príncipes. E esse livro aqui, o que eu gosto também muito dele é como ele exalta o poder de Deus. Ele sabe que ele não é responsável pela própria salvação, mas como o Senhor resgatou ele. Ele se converte no ano de 386 depois de Cristo, e a gente pode ver também coisas muito marcantes na história de Agostinho, onde a mãe dele, Mônica, orava muito por ele, porque ela já era cristã. Só que o pai dele, que era Patrício, ele não era cristão, ele era um gentil, né? Ele era um homem que não se importava com a fé, e ele era um homem também que até traía a mãe dele. A gente vê isso nesses trechos aqui do livro, que ele revela isso, e ele fala que no final da vida do pai dele, ele se converte ao cristianismo, né? Na época ainda não tinha o protestantismo, ainda não havia reforma protestante, então aqui ele fala muito também da fé católica, mas a gente percebe aqui em Agostinho que ele também foi um diferencial, ele não seguiu por aquele molde de agradar a todo mundo. A gente sabe que aqui Agostinho, ele não foi um homem que acatou tudo, mas ele foi um homem que foi um diferencial, como eu falei, ele até defendia a fé de várias heresias que na época estavam em alta. Então a gente percebe aqui que a mãe dele teve uma forte influência, assim como a gente vai ver até na história do John Wesley, né, onde a mãe dele, Susana, teve muita influência. A mãe de Agostinho, Mônica, teve muita influência na sua vida. A gente vê como a vida também anterior dele à conversão, a vida de pecaminosidade dele, era uma vida onde ele se entregava para os prazeres. Era uma vida que ele até tinha um status social. Ele era um homem que ele era muito estudado, né? Ele conseguiu ter muito estudo naquela época, então ele era professor de oratória, mas todo aquele reconhecimento dele serviu para o mal ali naquela vida de pecado, mas depois ele usou aquilo para o bem. Então a gente vê nesse livro dele também que ele chegou a ter uma concubina, teve um tempo que ele até tentou se casar, teve um filho, Adeodato, que também se converte ao cristianismo, né, depois que Agostinho se tornou cristão, o filho dele também se converte, só que esse filho morre. Então a gente vê muito essa questão também no final do livro, do luto, da tristeza, né, da mãe dele morre também, e ele mostra isso aqui no livro, como que para ele não foi fácil, mas ele continuou perseverando na fé, não abandonou a fé por causa disso. A gente vê também que ele faleceu em Hipona, na África, onde ele era bispo, no dia 28 de agosto de 430, e a gente percebe também como eu estava falando dessa vida de pecado, que ele amava os prazeres, né? Ele vai contar aqui de coisas que ele fazia quando ele era criança, de roubar, ele conta aqui de coisas que ele fazia, por exemplo, a prostituição, mas como o Senhor resgata ele disso, e depois ele se torna um homem celibatário. Então, mesmo antes, ele era um homem totalmente avesso a isso. Ele era um homem que gostava de se divertir com as mulheres, mas depois ele se torna um homem que não se casa, e ele se dedica somente à obra do Senhor. Ele larga até
né, os estudos depois dele, né, e se dedica somente à vida com Deus, uma vida de devoção, uma vida monástica, uma vida onde realmente ele começa a escrever e refletir mais sobre a fé, defender a fé, estudar a palavra do Senhor. Então a gente percebe muito essa mudança na vida de Agostinho. E como ele é um homem que nós podemos ver na vida dele essa mudança feita pelo Espírito Santo, como o Senhor trabalhou na vida daquele homem e como a mãe dele muitas vezes intercedeu por ele. Tem um momento na vida, né, dele que ele conta que a mãe dele estava ali orando muito e vai falar até com um bispo da época, não me lembro o nome dele, e o bispo da época ele fala assim, que seria impossível Agostinho não se converter, tamanhas lágrimas, né, o sofrimento, as orações que a mãe dele fazia por ele. Seria impossível aquele homem não se converter. E ele se converte. E depois ele torna-se um homem que começa a amar a Deus, a amar as coisas de Deus, a amar a vida com Deus. E a gente percebe também que ele foi até, falam que ele foi ordenado bispo, mas sem querer, né? Ele não queria aquilo, ele foi ordenado bispo contra a sua própria vontade. E a gente vê totalmente essa diferença, que antes dele se converter, ele queria muito se ostentar, ele queria muito mostrar que ele podia, que ele tinha, o que ele fazia, e depois ele foi um homem totalmente humilde, um homem que desprezou tudo aquilo para se dedicar à obra do Senhor. Então que a gente venha também se dedicar nos nossos estudos da palavra do Senhor e de homens como Agostinho, que escreveu esse grande livro, Confissões. É um livro que eu li e planejo reler, porque é um livro que ele é muito, como eu falei, denso, né? Ele é um livro que a gente vê várias partes da vida de Agostinho, tanto um livro autobiográfico como um livro de orações, tanto um livro que a gente percebe aqui a adoração dele por Deus e dilemas como ele tinha até sobre a música, né? Tem horas que ele mesmo fala, não sei se eu aprovo música na igreja ou se eu desaprovo, porque ele não queria que a mente das pessoas estivesse tão fixa nos conhecimentos musicais, na voz das pessoas que estavam cantando, do que no Senhor Jesus. Então a gente percebe muito isso, o cuidado que ele passou a ter pela palavra de Deus e até pelo culto. Então a gente começa a ver muito a diferença que Deus fez na vida daquele homem, o trabalhar de Deus na vida de Agostinho. Então que a gente realmente possa se deleitar lendo esse livro e ver a obra do Senhor, a obra de conversão que foi operada pelo Espírito Santo na vida desse homem, e que nós possamos estudar mais sobre homens assim, né, como a gente vai vendo aqui, até nesses livros que eu trago aqui para o canal, homens que fizeram a diferença, homens e mulheres de Deus que fizeram a diferença onde eles estavam, e como o Senhor usou a vida deles como um testemunho vivo do Evangelho, como aqueles homens foram luz na época deles e luz até o dia de hoje, né, porque nós vemos na vida deles o bom testemunho de Cristo, e que nós venhamos estudar mais sobre a vida desse pai da igreja até os dias de hoje, Agostinho de Hipona. E essa mensagem eu quero deixar no vídeo de hoje com vocês, que nós realmente venhamos se dedicar a uma vida de estudos, principalmente da palavra, e de homens que foram pilares também para a nossa fé. Fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!